pessoal! Hoje continuaremos modelo ER e o foco será o relacionamento. O que é um relacionamento? Um relacionamento é um conjunto de associações entre entidades. Nós já estudamos na nossa disciplina entidades, que são os objetos do mundo real que eu quero modelar no meu banco de dados. Nós vimos que entidades têm atributos, que são suas propriedades, e hoje estudaremos relacionamentos, as associações, as ligações entre essas entidades. Preciso apresentar para vocês a empresa TIX3, que será a empresa modelo para o nosso exercício de hoje. Bem, essa empresa tem 4 funcionários, a Joana, o Pedro, a Bia e o Eric. Essa empresa também tem 3 departamentos, o de marketing, tecnologia e vendas. E eu quero fazer associações, eu quero criar relacionamento entre os empregados, os funcionários dessa empresa e os departamentos onde eles trabalham. Então, o relacionamento é exatamente isso, é essa associação. A Joana trabalha para o marketing, o Pedro trabalha para a tecnologia, a Bia e o Eric trabalham em vendas. Como é que eu coloco isso no banco de dados? Como é que eu projeto meu banco para informar que a Joana trabalha no marketing, o funcionário trabalha para um departamento? Então, de fato, a gente tem as instâncias das nossas entidades e a gente tem os relacionamentos, que são as associações entre essas entidades. Então, vamos supor que a Joana é a nossa funcionária F1, ela está associada ao departamento marketing, que é D1, e a gente criou nisso um relacionamento chamado R1. Isso se repete para todos os outros funcionários, né, da empresa. Então, aqui a gente tem o conjunto dos nossos funcionários, aqui nós temos o conjunto do nosso departamento e aqui nós temos as instâncias dos relacionamentos entre os funcionários e os seus respectivos departamentos. Então, R é o conjunto de todos os relacionamentos, R1 até Rn, onde N é o número de relacionamentos que eu tenho nesse meu banco de dados. Uma coisa importante no relacionamento é o grau desse tipo de relacionamento. Então, se eu tenho funcionário trabalha para um departamento, eu tenho que o relacionamento trabalha para envolve 2 entidades. Então, a gente chama esse relacionamento de binário. Aqui nós temos um outro modelo, onde nós temos candidato que está na entrevista para uma determinada empresa. Nesse relacionamento, eu tenho 3 entidades envolvidas, então meu relacionamento vai ser um relacionamento ternário. Bem, agora vem outro conceito muito importante de relacionamento, chamado relacionamento recursivo ou autorrelacionamento. Significa dizer que a entidade está relacionada com a própria entidade. Aqui nós temos o exemplo dos funcionários. Nós temos Joana, Pedro, Bia e Eric. E nós queremos criar um relacionamento de supervisão. Quem é o supervisor de cada funcionário? Então, neste caso, supervisão é um relacionamento recursivo, porque ele vai ter o empregado, o funcionário relacionado com um outro funcionário. Então, nesse nosso exemplo, nós teremos que a Joana está relacionada com o Pedro. A Joana é a supervisora do Pedro. O Pedro é supervisionado pela Joana. Então, o relacionamento R1 envolve 2 instâncias do funcionário. Um outro exemplo, nós temos que a Joana é supervisora da Bia. A Bia é supervisionada pela Joana. Nós temos o relacionamento R2. Para finalizar, nós temos que a Bia é supervisora do Eric. Então, no relacionamento R3, a Bia tem o papel de supervisora do Eric. No relacionamento R2, a Bia tem o papel de supervisionada pela Joana. Então,
Com isso, toda vez que nós temos um relacionamento recursivo, é muito importante a gente colocar o papel daquela entidade naquele relacionamento. Então, desenhando, né, esse modelo ER, eu teria a entidade supervisionada, que é representada por um retângulo, a supervisão, que é o nosso losango, que é o nosso relacionamento, ligado duas vezes com o funcionário, por isso que é um relacionamento recursivo, por isso que é um autorrelacionamento. E quando temos um autorrelacionamento, um relacionamento recursivo, é muito importante a gente dizer o papel. De um lado eu tenho o supervisor e do outro lado eu tenho o supervisionado. Em relação aos relacionamentos, nós iremos trabalhar com duas propriedades muito importantes. Muito importantes. Então, todo relacionamento, nós teremos que definir qual é a restrição de cardinalidade daquele relacionamento e qual é a participação de cada entidade em um determinado relacionamento. Então, toda vez que nós formos desenhar o nosso modelo entidade relacionamento, cada losango vai ter que ter definido suas cardinalidades, suas participações. Bem, cardinalidade. Cardinalidade está relacionado com quantidade, com números de instância. E nós temos que as entidades podem estar relacionadas de 1 para 1, de 1 para N, quer dizer, de 1 para muitos, de muitos para 1 e de N para N, quer dizer, pode ser muitos de um lado e muitos de outro também num determinado relacionamento, no mesmo relacionamento. E a restrição de participação, ela pode ser total ou parcial. Total, quando todas as instâncias de uma entidade têm que fazer parte de um determinado relacionamento. Parcial, eu posso ter alguma instância daquela minha entidade que não está associada com nenhuma outra entidade em um determinado relacionamento. Então, é parcial. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Olha só, aqui eu tenho cardinalidade 1 para 1 no relacionamento de gerência. Eu tenho de um lado funcionário e de um lado departamento. Essa minha empresa, ela tem a seguinte regra: um funcionário só pode ser gerente de um departamento e um departamento só tem um funcionário como gerente. Então, por isso é 1 para 1. Eu tenho que, por exemplo, meu funcionário F2 é o gerente do departamento D1. A minha funcionária F1 é a gerente do departamento D3. A minha funcionária F4 é gerente do departamento D2. Então, cada funcionário está ligado uma única vez no papel de gerente com o departamento. Um departamento está ligado apenas a uma instância do funcionário no relacionamento de gerência, por isso que é 1 para 1. Vamos supor agora a cardinalidade 1 para N. Agora eu tenho o seguinte, eu tenho funcionário de um lado e tenho o departamento do outro. Eu quero dizer que o funcionário pode trabalhar no departamento, né? Trabalha para. Ao mesmo tempo, um departamento pode ter quantos funcionários? N funcionários. Então, um funcionário trabalha só para um departamento nessa minha empresa, mas uma empresa pode ter N funcionários. Então, por isso a cardinalidade 1 para N. Então, aqui eu tenho, por exemplo, que o meu funcionário F2 trabalha para o departamento D1. Eu tenho que meu funcionário F1 trabalha para o departamento D3, eu tenho que o meu funcionário F3 trabalha para o D2 e eu tenho que o meu funcionário F4 trabalha para o D3. Como nós podemos ver, do lado do funcionário eu tenho sempre uma ligação apenas. Enquanto que no departamento, meu departamento D3 tem 2 funcionários, ele pode ter N funcionários. Nesse modelo ele tem a funcionária F1 e F4, mas ele pode ter N funcionários. Agora temos um exemplo da cardinalidade N para N. Na nossa especificação da nossa empresa, nós falamos que um funcionário pode trabalhar em vários projetos. E um projeto pode ter vários funcionários. Por isso é N de um lado e N do outro. Vamos ver esse exemplo. Meu funcionário F2 trabalha para o projeto P1. Meu funcionário F1 trabalha no projeto P3.
meu funcionário F3 trabalha no projeto P2, minha funcionária F1 também trabalha no meu projeto P1 e a minha funcionária F3 trabalha no projeto P3. O que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver que do lado do funcionário eu posso ter N ligações com o projeto. Então, um funcionário F1, por exemplo, ele trabalha no projeto P1 e trabalha no projeto P3. O funcionário F3 trabalha no projeto P2 e trabalha também no projeto P3. Da mesma forma, no projeto pode ter N ligações com o funcionário. Então, o projeto P1 trabalha para o F1 e o projeto P1 também tem um funcionário F2 associado a ele. O projeto P3 tem o F3, o funcionário F3 nele e também tem um funcionário F1 nele. Por isso que é N para N. Dos dois lados eu posso ter N ligações. Agora vamos falar de participação. O que significa participação? Como nós já falamos inicialmente, a participação ela pode ser parcial ou ela pode ser total. Parcial, a gente vai definir quando nem todos os funcionários, nesse caso, nem todas as entidades fazem parte do relacionamento. Então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: todos os funcionários são gerentes? Porque eu estou trabalhando com relacionamento de gerência. Todos os funcionários são gerentes? Não, na minha empresa não. Então, a participação do funcionário no relacionamento de gerência é parcial. Eu posso ter funcionário que não é gerente. Aí eu faço a pergunta do lado do departamento. Todo departamento tem gerente? Sim, na minha empresa todo departamento tem gerente. Assim que eu crio um departamento, eu coloco um gerente naquele meu departamento. Então, todo departamento tem gerente. Todas as instâncias do departamento vai estar associada a o relacionamento de gerência, então a participação é total. Então, assim, acabamos, né, a parte dos relacionamentos, vocês vão encontrar no capítulo 3 do nosso livro, tá? E nos vemos na próxima aula.